Hoje o professor vai apresentar o tema materialismo dialético e avanços da ciência. O professor possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado em psicologia, área de concentração, neurociências e comportamento no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atualmente professor titular do programa de pós-graduação em psicobiologia e professor de neurofisiologia e cronobiologia do Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui estágio de pós-doutorado no grupo de cronobiologia da Universidade de Barcelona e no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Seja bem-vindo, professor, e fique à vontade. No início, o senhor faz a apresentação e depois da apresentação abrimos para as perguntas, professor. Ok, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Érica, prazer, né, estar aqui novamente, né, agradeço muito o convite, né, e espero que esse seja um momento para a gente poder estar discutindo algumas ideias. Então, eu vou fazer aqui a minha apresentação, né, então, como eu vou ficar sempre ver vocês, né, qualquer coisa vocês podem, né, intervir, qualquer comentário, mas aí depois a gente abre, né, um debate, né, que eu espero que a gente possa trocar algumas ideias. Boa tarde, meu colega Raul, né? Novamente agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar aqui interagindo com os colegas aí da Federal de Pernambuco. João, eu que tenho que agradecer muito a você, a sua gentileza, sempre estar participando aqui da... Eu espero que continue. Eu falei com o John que eu estou num processo de julgamento do CNPq, que tem me tomado um tempo danado. E, para completar, eu tô falando do meu celular, John, porque meu computador deu prego, rapaz. Olha, desde ontem que eu estou doidinho atrás de ver essa coisa. E o pior é que eu sou um cabo meio desantenado com essas coisas de informática, viu? Bom, mas eu não vou tomar muito o tempo, eu só queria agradecer muito e me desculpar, porque eu não vou estar aqui o tempo todo. E aí, minha querida Érica, aí, essa que tem um sotaque meio estranho, viu? Ela é equatoriana, viu? Aí ela vai te dar a devida atenção, viu? Um abraço grande, meu querido. Fique bem aí com o pessoal, viu? Ok, obrigado. Um abração, Raul. Então, eu vou agora fazer a minha apresentação aqui, eu vou compartilhar, deixa eu ir lá para a minha tela. Ok, vocês estão vendo minha apresentação agora, certo? Sim, professor, está tudo certo. Ok. Então, a primeira questão é, por que, né, um tema como esse, né, materialismo dialético, e o avanço da ciência? Na verdade, né, esse tema, essa minha aula, ela foi uma provocação do professor Raul, de a outra aula que eu dei, ele estava participando, e ele me convidou para falar, né, sobre a questão do materialismo dialético e o avanço da ciência, e eu topei, eu já tinha mais ou menos algumas coisas, né, construídas. E aí a grande questão, né, que eu quero trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, é que eu acho que, primeiro, né, o materialismo dialético, como outras formas, né, de construção do conhecimento, né, é fundamental para a ciência. Mas, infelizmente, tanto na academia como fora da academia, ocorreu desde os anos 80, e aí eu falo isso desde os anos 80, né, desde o momento em que eu comecei, né, a participar das discussões teóricas, a começar a ler, pode-se dizer, me tornar um cidadão do mundo, né, há um ataque, né, a esta concepção do materialismo dialético, e esse ataque ele é justificado por dois motivos. É um ataque externo ao materialismo dialético, principalmente de posturas mais reacionárias, né, na sociedade, mas há também, né, uma própria negação do materialismo dialético, no sentido de por pessoas que, né, se diziam materialista dialético, né,
e, inclusive, por não entender ou, às vezes, não compreender o que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos, né, começar, né, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, né, quando a gente está falando aqui da discussão, né, é o seguinte, né, deixa eu passar aqui para minha... A ciência está em crise? Esta é uma pergunta que eu gostaria, né, que alguém, né, da plateia, dos estudantes dessa disciplina, comentasse agora de uma forma breve. A ciência está em crise? Mais alguém quer fazer um comentário? Eu acho que o que você comentou, né, a ciência está sob um ataque. O que significa é que algo externo está atacando a ciência. Então, é uma crise gerada por uma questão externa, uma questão interna da ciência. Eu acho que as duas coisas ocorrem, mas, fundamentalmente, você tem toda a razão. O problema, a crise da ciência hoje, não é uma crise intrínseca da ciência. É uma crise porque a ciência está sob um ataque. E o ataque pode ser representado nestas figuras, nestes personagens. Né? Um movimento que você tem, né, ao longo, né, dos últimos anos, de posturas bastante conservadoras. E como vocês bem, né, percebem, né, a gente tem questões, né, fundamentais. Então, olha, veja o que está acontecendo agora, né, neste momento, né, quando, né, a gente está falando disso. Olha o que acontece, né? Opa, só um minutinho. Agora no mundo, né? É isto aqui. Isto são, esse último meses, são textos, né, publicados, né, na Nature, né, relacionados sobre a crise da ciência americana. Ou seja, o risco da gente perder todo um construto, né, em termos estrutural, de laboratórios, né, de linhas de pesquisa, em decorrência de duas coisas básicas, por causa, né, de uma política de redução drástica, né, de recursos para a ciência, para as universidades. Não só isso, mas uma postura, né, em que bloqueia a liberdade do fazer ciência. Então, esses são ataques externos. Então, nós podemos dizer que a ciência, por exemplo, no mundo, a ciência americana, que tem uma grande parcela no mundo, está em crise, mas em crise por um ataque, né, externo. Mas a ciência também... Professor, o senhor escuta? Travou. Vamos esperar a ver se volta a conexão do professor. Vou enviar para ele que mensagem. Vamos esperar que ele retorne.
Olá, colegas. Desculpem, mas a rede de energia deu uma piscada aqui na UFRN, então caiu, e eu fiquei sem a conexão por 1 minuto, tá? Eu vou recuperar, a aula. Desculpem aí. Tá certo, professor, acontece. Não tem problema não. Então, vamos lá para a apresentação. Ok, então, como eu estava falando, né, nós temos uma crise externa, né, como nesse exemplo, né, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, em diversos lugares do mundo. E falando da construção do pensamento, né, então, o pensamento ele pode ser construído de uma orientação, né, espiritualista, que é uma coisa que existe, né, no mundo inteiro, na história do mundo, há uma concepção, né, idealista, né, ou seja, que a ideia, né, de que você tem algo, né, predeterminado, e uma concepção materialista. São construções, diversas formas de construir o pensamento. Né? O pensamento científico, basicamente, ele está muito mais vinculado, né, a essa concepção, né, mais, né, materialista. E isso que eu quero chamar a atenção de vocês e quero discutir assim, o quanto que isso ajuda, né, ajudou historicamente e ajuda atualmente, né, no desenvolvimento e no avanço da ciência. Primeira coisa que eu quero fazer também é uma declaração, né? Aí é uma declaração minha, pessoal, e, na verdade, essa declaração é utilizando uma frase, né, desse francês. Né? Então, o que ele diz, né, que o primeiro aspecto que é importante, que é muito melhor debater uma questão sem resolvê-la do que resolver uma questão sem debater. Isso está num princípio que eu acho que é fundamental e que na ciência deve ser desse jeito. Então, se eu tenho uma questão, é primoritário, é primário o processo de discussão, ou o processo do debate, ou o processo do diálogo, para a gente ter uma solução. É impossível, né, solucionar algo, né, principalmente quando é algo complexo, né, sem antes levar essa questão, né, para o diálogo, para o debate. E aí a gente tem, né, na ciência, as duas perspectivas. A primeira é aquela que nós vamos chamar de lógica formal. O que vem ser a lógica formal? Né? Da lógica formal, né, quem lembra, né, dos estudos que alguém que já estudou filosofia ou filosofia da ciência, principalmente naquela concepção bem positivista, né? O que se tinha na concepção positivista? Então, lá as proposições, né? Na lógica formal tem lá os seus conectivos lógicos, tem as regras de referências, esse processo de quantificação universal, codificador universal, são muito na base da filosofia clássica, né? Hoje, inclusive, né, o que nós chamamos de inteligência artificial, né, generativa, basicamente é baseado, né, na lógica formal, algumas questões. Mas a lógica formal, né, em oposição a ela, né, a gente tem, né, os princípios da lógica dialética. E aí, esses princípios da lógica dialética, ele tem algumas propriedades, né, tem algumas características da lógica dialética que são importantes. Primeiro, é o que nós chamamos, né, de unidade e luta dos opostos. Veja que interessante. A lógica formal, né, ela apresenta, né, em que eu tenho uma estrutura. A lógica dialética, ela já coloca que o próprio fenômeno, né, ele tem uma unidade, mas ele tem, né, os seus opostos, e ele já apresenta, né, as suas contradições. Essa é uma questão importante. Por exemplo, na natureza, a interação entre forças opostas, como atração e repulsão, né, e isso, claro, é que gera, né, o movimento de, né, transformação das coisas em si. Ou seja, é o que ocorre, que eu gosto de dizer, que na matéria viva, nós temos duas coisas fundamentais. São duas palavras-chave. Uma é a estabilidade,
E a outra é a plasticidade. Nenhum ser vivo pode ser totalmente, né, frouxo. Ele tem que ter uma estabilidade. Eu tenho o meu padrão genético que me garante algo, a minha característica, mas, por outro lado, eu tenho que ter também a propriedade de plasticidade, de modificação. Eu não posso ser totalmente rígido. E é uma luta do oposto, a estabilidade e a plasticidade, a estabilidade e a plasticidade. A vida, né, é assim. Os seres vivos são desse jeito. E é assim que eu tenho que olhar, né, os meus sistemas. É assim que eu tenho que olhar, né, a minha fisiologia. É assim que eu tenho que olhar o funcionamento do sistema nervoso. É assim que eu tenho que olhar o comportamento. A outra, né, é aquilo que nós chamamos de transformação de quantidade, né, em qualidade, ou seja, mudanças quantitativas graduais acumulam até atingir pontos críticos, né, onde ocorrem as mudanças qualitativas. É o que ocorre no nosso desenvolvimento. Nós somos o feto, durante o desenvolvimento, vamos tendo mudanças quantitativas até a gente se transforma, né, do feto, né, no recém-nascido, um recém-nascido numa criança, uma criança no adolescente, um adolescente, né, no adulto, né, e depois no adulto, né, no idoso. Então, veja que são transformações quantitativas e você vai tendo qualidade, você muda, né, a característica. Não é simplesmente uma transformação linear. Você vai dando saltos. E esses saltos, inclusive, têm essa terceira propriedade, que é a negação da negação, que é como a tese é confrontada com sua antítese, reduzindo em uma nova síntese que nega, né, a anterior. O caso do ser vivo está muito claro, né? A vida é a negação da morte, a própria morte é a negação da vida, não tem jeito. E a outra, né, questão importante, que é a interconexão e a interdependência, mostrando que os fenômenos estão interligados e influenciados uns com os outros. Nada existe de forma isolada, tudo é parte de um sistema, né, que tem essas coisas interrelacionadas. Essa questão da interconexão e interdependência, ela hoje, na ciência, ela é muito trabalhada naquele conceito que a gente fala de complexidade. Desde a complexidade da física, desde a complexidade daquilo que a gente fala hoje, né, em termos de entender os fenômenos neurais, ou os fenômenos biológicos, os fenômenos populacionais, né, ou até os fenômenos comportamentais, né, no sentido de que o sistema se torna mais complexo se ele aumenta as interconexões e etc. Uma questão da unidade dos opostos na física clássica, por exemplo, é a própria, por exemplo, na coisa do eletromagnetismo, uma das coisas que eu gosto de falar. A transformação de qualidade e quantidade, um exemplo clássico, né? A mudança dos estados, por exemplo, do líquido para o gasoso, a negação da negação, por exemplo, que é o que a gente chama na dialética, né, essa espiral, né? E, né, há interconexões, né, o exemplo claro do efeito borboleta, né, uma borboleta voando na Amazônia pode provocar, né, pode ter uma relação, né, com o desenvolvimento de um furacão no meio do oceano. Então, são processos que são interdependentes. Então, a dialética, ela oferece, né, uma abordagem, né, para entender a realidade como um processo dinâmico, ou seja, um processo que está em eterna transformação, um processo que é interconectado, onde as contradições e os conflitos são vistos como essenciais para o progresso e a transformação desse processo. Então, é diferente de eu olhar um sistema estático, né, quando eu olho uma lógica não dialética, né, e que uma lógica puramente dependente, né? Então, uma diferença que a gente fala da forma da lógica formal com a lógica dialética, a lógica formal ela vai enfatizar a consistência e a ausência das contradições, usando regras fixas para derivar as conclusões válidas.
Já a lógica dialética, ela abraça as contradições como forças motoras do próprio desenvolvimento e das mudanças, aquela concepção de mudanças, né, quantitativas que acumulam e chegam nas mudanças qualitativas. E isso enfatiza o processo dinâmico e a transformação contínua dos fenômenos. A lógica formal, por exemplo, é difícil de eu entender a evolução utilizando a lógica formal. Quando eu uso a lógica formal, eu quero entender, né, a evolução dos seres vivos como se ele tivesse, né, uma visão, né, um fim. E a evolução não tem fim nenhum. Enquanto que a lógica, né, dialética define claramente que as próprias contradições das forças, da existência da matéria viva, faz com que ela mude. E é essas mudanças, essas transformações contínuas que permitem surgir novas espécies, né? E não por um objetivo, né, um fim em si, né? Então, o olhar e entender a ciência, eu posso olhar das duas formas. Não é que um é certo e um é errado. O que eu estou querendo, né, convidar vocês é para fazer a seguinte reflexão. Olha, questão assim, eu tenho duas formas de ver. Eu tenho fenômenos que eu explico muito fácil, pela lógica formal, mas outros fenômenos eu não consigo, e às vezes isso, se eu uso a lógica dialética, eu consigo entender melhor. Como, né, eu estou falando aqui, o processo da evolução, né, por seleção natural. Então, né, eu vou comentar de uma forma breve, né, três aspectos, né, do materialismo dialético. Um pouco na física, o materialismo dialético na biologia e o materialismo dialético, né, exemplos na psicologia. São três exemplos, a gente pode usar outros aqui durante a discussão. Né, isso. Então, quando eu falo o materialismo dialético na física, né, a gente pensa o seguinte, eu queria chamar a atenção de vocês, né? Aqui eu tenho uma equação. Alguém aqui dos estudantes sabe que equação é essa? Aqui vocês lembram, vocês estão vendo aqui é mc ao quadrado, isso aqui está lá com a equação da energia, né? Massa vezes aceleração da luz ao quadrado, né? Aqui vocês estão vendo aqui o Hzinho, esse H aqui é a constante de Planck. Esta equação, ela foi proposta, né, por esse sujeito, o Paul Dirac. Ele viveu, né, no século passado, e ele, né, propôs essa equação lá nos anos 30, se eu não me engano, o trabalho dele é publicado em 1928, 29, ele ganhou o prêmio Nobel super cedo, acho que 32, com 30 e poucos anos de idade, tal. E esta equação, ela é a primeira equação assim formal, né, que ele vai descrever a dinâmica de partículas utilizando a teoria da relatividade. Esse aqui é o componente relativista com o componente quântico, né? Então aqui é a constante de Planck, né? Então ele vai juntar, né, as principais, né, equações que nós temos, os principais modelos, né, de movimento, um movimento, né, relativista e o movimento das partículas quânticas, e cria, né, um conceito. E por esta equação ele chega, a algo bastante interessante, porque ele vai dizer que algumas partículas, porque quando eu tenho uma partícula, eu vou ter massa e eu vou ter carga nessa partícula, né? E aí ele vai dizer o seguinte, uma única partícula, quando eu caracterizo ela, dependendo das condições, ela pode ser invertida, no sentido dela pode eu olho e eu vejo ela como se ela tivesse, né, espelhada, ou seja, uma partícula e uma antipartícula. E aí, então, né, o Dirac vai dizer, olha, tem algumas condições que existem, né, por essa equação, ela garante que vai existir antimatéria. Então, muita gente chama, né, que esta é a equação do amor, né, porque são os dois juntos, né, mostra as duas coisas, a partícula e a antipartícula juntas. E por incrível que pareça, essa equação, né, que parece um pouco complexa, mas em termos físico e matemática, ela é uma equação simples, e ela tem uma concepção, e ela teve contribuição gigantesca para nós, seres humanos, atualmente. Por incrível que pareça, né, a gente usa esta equação hoje no nosso dia a dia, na prática. Embora muitos de vocês provavelmente já ouviram falar desta equação,
né, em ficção científica, mas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós chamamos realmente de antimatéria. Esta equação é aplicada nesse sistema. Isso aqui é um tomógrafo, que isso aqui é um tomógrafo de emissão de próton. Então, a tomografia de emissão de próton nada mais é de que eu tenho uma substância que, por acaso, eu coloquei ela de um jeito que ela emite um próton. O próton é um antielétron. Então, eu tenho algumas substâncias radioativas que emitem um próton, que é o antielétron. E aí, ao emitir esse antielétron, né, esse antielétron vai se ligar, né, vai encontrar elétrons no meio, e ao se encontrar com esse elétron, o que é que vai acontecer? Eles vão se aniquilar e vão liberar um fóton, que é o que a equação propôs. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Aqui eu injeto dentro de uma pessoa uma substância que emite, e aí eu vou detectar, né, esses fótons. Por isso que a tomografia de emissão de próton, porque eu estou detectando esse próton. E aí o que eu percebo, esta máquina, ela é fundamental hoje na oncologia, porque é uma máquina fundamental para a gente ver a atividade neoplásica. Aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui vários, né, movimentos. O que está em verde é porque eu tenho muita acumulação da substância, que é no fígado do paciente, e aqui eu vejo, né, que eu tenho um anticorpo né, célula tumoral da próstata, e eu detecto a presença desses anticorpos aqui, nesta região. Isso aqui são, né, linfonodos que a gente tem aqui no intestino. Esses linfonodos mostrando que eu já tenho metástases no linfonodo e hepática, em decorrência de um tumor, né, de próstata. Isso aqui é ativo, são áreas ativas do tumor. E eu consigo acompanhar, ver a resposta do tratamento quimioterápico, radioterápico, etc. Hoje, todo hospital de referência, né, em câncer, né, tem, né, uma tomografia por emissão de próstata, né, porque é fundamental. E isso, né, este equipamento altamente tecnológico, altamente eficaz, altamente importante na medicina, ele surge a partir da descrição de uma equação, né, quase que eu gosto de brincar, dizer assim, olha, era uma brincadeira do Paul Dirac, né, tentando lá ver o movimento de partículas, que ele nem via as partículas, mas ele, ao encontrar matematicamente como isso se comportava, e aceitar que existe a contradição, o oposto, a partícula e a antipartícula, e que é possível a existência disso. Né? E que, quando isso se junta, né, você tem a transformação, né, no fóton. No Brasil, existe, né, um pesquisador, né, que é esse professor. Né, esse professor, hoje, ele é o diretor científico, né, do CNPq. Ele fez física na Universidade Federal da Bahia. Ele estudou muito filosofia e história da ciência, e ele tem vários livros publicados, que é ele é o professor Olival Freire, né? Ele tem esse livro chamado Teoria Quântica, que é resultante de um simpósio que ocorreu aqui na Paraíba, lá em Campinas, né, Campina Grande, né, na Federal da Paraíba, lá em Campina Grande. O professor, né, Olival, ele tem estudado muito nessa relação do materialismo dialético, né, na física, e principalmente para explicar os fenômenos quânticos. O professor Olival, além disso, ele tem feito, né, vários estudos. É um outro livro dele, né, sobre ciência, filosofia e política, né, em homenagem a esse pesquisador, né, da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que escreveu muito sobre a questão do materialismo dialético, né, e a física e tal. Um livro mais recente dele, né, que é esse sobre ciência na transição dos séculos, né, juntamente com outros colegas, né? Então, todos esses livros, eles estão disponíveis, né, online. Inclusive, quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, né, eu passo o link para vocês, né, baixarem, né, esse livro ou buscarem na internet. Então, a física, principalmente a física quântica, tem muito. É claro que a gente tem algumas diferenças que eu queria chamar a atenção. Uma questão que o materialismo dialético traz, né, que é bastante interessante, que tem a ver, é que a gente pode até falar da divergência,
Mas aí eu gosto de dizer que a divergência, né, não é da física quântica com o materialismo dialético, mas sim, né, da física quântica com a visão política criada e construída a partir do materialismo dialético, que é um pouco a construção do materialismo histórico, né, proposto por Marx e Engels. Porque o materialismo histórico, né, ele é muito determinista. O materialismo histórico, da forma, né, eu gosto de dizer, né, embora, né, eu digo isso mais como brincadeira do que como uma coisa mais conceitual, é uma visão ingênua de considerar, né, o determinismo histórico, né, fechado. Porque quando a gente vai ver a física clássica, né, com Newton, a física clássica dizia claramente, olha, me dê a posição e a velocidade de qualquer partícula que eu consigo, sabe, projetar o que vai acontecer com ela no futuro. E a física quântica diz, não dá para fazer isso. Porque a física quântica trabalha, né, com a probabilidade e não com determinismo. E quando a gente vai naquela visão ingênua, que eu chamo entre aspas, né, ingênua, de que o materialismo dialético aplicado à história mostra que você tem uma mudanças, né, contínua, que nós íamos sair claramente de uma forma do desenvolvimento industrial, do capitalismo, para chegar numa fase, né, socialista e no comunismo de uma forma linear. E a gente viu que isso não aconteceu, que não é bem assim, né, que eu tenho outras questões envolvidas, né, que esse determinismo não pode, né, ser trazido também para a historiografia. E dentro do processo, né, biológico. Né? Então, para falar do biológico, né, eu vou começar por uma questão básica da biologia, né, que é a questão da homeostasia, que é um conceito fundamental da fisiologia, que é aquilo que eu faço. É um conceito clássico, né? O Claude Bernard, né, quando ele propõe, né, transforma, inclusive, a medicina, né, numa medicina científica, né, publica, né, o seu livro clássico, né, que é o Tratado, né, de Medicina Experimental, que ele vai dizer, olha, eu tenho o meu interno, né? Ele faz uma analogia com o meio ambiente, e todo ser vivo tem o seu meio interno, e o que ocorre para cada célula, para cada órgão, para cada tecido, para cada sistema fisiológico, o objetivo, né, é manter o controle desse meio interno. São mecanismos de controle para manter o equilíbrio. E isso através de mecanismos de retroalimentação, como bem, né, foi proposto depois, já no século XX, pelo o Walter Cannon. A ideia é mais ou menos isso, né? Eu tenho sempre uma perturbação externa, a perturbação externa vai no receptor, esse receptor, então, traduz essa perturbação, eu tenho uma via aferente, eu tenho uma área integradora, eu tenho, então, uma via eferente que vai atuar sobre um efetor, e esse efetor vai atuar numa resposta retroalimentando, inibindo esse estímulo. Então, esta visão, né, ela tem um viés que é assim, olha, eu tenho um fim, o fim é esse, e ela depende do estímulo externo. E não é bem assim. Por quê? Se eu for olhar o conceito de homeostasia dentro da área de saúde, eu poderia ver isso aqui, olha. O organismo está em equilíbrio, homeostasia. Eu posso ter mudanças provocadas por estímulo externo ou por estímulo interno. Isso tudo vai provocar uma quebra na homeostasia, vai provocar uma quebra no equilíbrio. Se eu almoço, quando eu almoço, eu quebro o meu equilíbrio, porque eu injeto, né, eu coloco o alimento dentro do trato gastrointestinal, o trato gastrointestinal, no processo de digestão, quebra, né, a partícula alimentar em partículas menores, que são capazes de ser transportadas do lume intestinal para a corrente sanguínea. Então, a quantidade de carboidrato, de glicose, lipídios e aminoácidos que entram no nosso organismo durante uma refeição é gigantesca, quebra total o equilíbrio. Mas o sistema vai tentar compensar isso. Se a compensação ela é bem sucedida, eu falo que isso é saúde. Se falha essa compensação, ou vai ter uma disfunção, ou eu posso ter um quadro de doença propriamente dita. O que significa que assim, é como se o meio interno fosse constante, fixo, como falava, né, o Claude Bernard. Então, essa constância, né, veja, ela é antidialética, ela é muito, né,
Materialismo, idealismo, e não na dialética. Isso leva, por exemplo, essa ideia, essa concepção equivocada, né, que muitos têm, de que a média é o normal. Então, quando se fala, qual é a sua pressão arterial? O indivíduo diz, a minha pressão arterial é 12/8. 12/8? De quando isso? Isso é valor médio. Se você fizer exercício, vai ser diferente. Se você estiver dormindo, vai ser diferente. Quando você era criança, é diferente. Quando você é adulto, é diferente. Então, o valor médio faz as coisas diferentes. Né? Então, para a lógica formal, ela vai enfatizar, né, na ausência de contradições, que as coisas são fixas. Porém, né, essa é uma ideia anti-mudança. E anti-mudança é meio antibiológico. Né? Então, é claro, né, porque não existe contradições, né, mas isso dificulta entender e compreender, né, a realidade. Por que isso ocorre? Uma delas está aqui, olha, a ontogênese. Isso aqui é a nossa ontogênese, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto jovem, o adulto e o idoso. Veja, eu gosto de dizer, inclusive, para os meus alunos de medicina, a ontogênese, como a fisiologia da mudança, ela é tão interessante. Eu digo para eles, olha, eu estudo muito fisiologia, eu me considero uma pessoa que domina muito fisiologia. Estudo muito fisiologia. Mas eu conheço fisiologia aqui do adulto, um pouco do adolescente, e quase nada da fisiologia da criança, e menos ainda da fisiologia do recém-nascido. Do idoso, já menos ainda, agora eu tenho estudado mais pelo interesse próprio. E olha que a própria medicina mostra isso. Eu tenho, hoje, a medicina dividida em várias especialidades. Então, imagine quem é que cuida na saúde de um recém-nascido. O neonatologista. O neonatologista é um sujeito que ele passa 6 anos no curso de medicina, mais 3, 4 anos no curso de pediatria, depois 1 ou 2 anos fazendo uma subespecialidade em neonatologia. Por que tudo isso? Porque a fisiologia de um recém-nascido é diferente da fisiologia de uma criança, que é diferente da fisiologia de um adulto, que é diferente da fisiologia de um adolescente, de um adulto e de um idoso. Do mesmo jeito, no outro extremo, eu tenho a geriatria. A mesma coisa, eu tenho, né, o especialidade quando a mulher está grávida, o obstetra. Fisiologia muda. Então, essa visão, né, que as coisas não mudam, que são constantes, né, ela não faz sentido quando eu olho, né, a concepção. Eu não posso usar um medicamento, né, para um adulto, simplesmente quebrar esse medicamento proporcionalmente ao tamanho, ao peso de uma criança ou de um recém-nascido. Do mesmo jeito, nem para um idoso. Porque eu vou ter medicamentos, isso aqui é diferente. Um recém-nascido, no primeiro dia de nascimento, basicamente ele tem 0, né, de sinapses inibitórias. Por isso que facilmente ele convulsiona. Por quê? Porque durante a vida fetal, os nossos neurônios, eles não têm ainda desenvolvido, não têm ainda a expressão do gene que vai, né, expressar e ter no resultado final a produção de uma proteína, a síntese de uma proteína, que vai ser o transportador de membrana que vai transportar o cloro do intracelular para o extracelular. Então, um feto, né, as células fetais, os neurônios fetais, eles têm mais cloro no intracelular e não no extracelular. Então, se eu abrir um canal de cloro em um neurônio fetal, o cloro sai de dentro da célula, porque ele está mais concentrado dentro da célula. O que é que isso ocorre? A célula vai ficar menos negativa, vai ficar mais próximo de limiar e facilmente dispara um potencial de ação. Então, por isso que um recém-nascido. E as sinapses inibitórias, elas vão crescendo ao longo do tempo. Porque aí sim, o primeiro dia, já antes de nascer, já começa a ter a síntese desta proteína, os neurônios já começam a ter, inclusive, né, o transporte do cloro, que está mais dentro, para o extracelular. Então, veja, é fisiologicamente diferente.
E a gente tem que compreender isso. E para compreender isso, dizer isso é o natural, porque tem a contradição entre essa condição e essa contradição. Olha, uma criança não tem o mesmo nível de hormônio de um adolescente ou de um adulto. Né? Então, o materialismo dialético, ele contribui para a gente entender a biologia da seguinte forma. Primeiro, a facilidade de entender que a evolução ocorre. Os seres vivos partiram ancestrais comuns, que a variação dentro da espécie é que vai originar as diferenças entre as espécies. Que a evolução é gradual, com saltos. Né? Então, a seleção natural em si, ela é um fenômeno, né, subjacente à mudança evolutiva. Ela não é o fim. As pessoas gostam de dizer, eu tenho isso para isso, o ser vivo tem isso para isso. Não, ele não tem para isso. E, por acaso, né, a evolução é probabilística. Então, a dialética abraça todas essas contradições, com as forças motoras, né, e o olhar dinâmico, né, do processo, né, fisiológico. Um grande pesquisador, um grande químico, né, ganhou o prêmio Nobel, William Prigogine, ele foi um dos bioquímicos muito importante, né? Ele, né, defendeu, inclusive, que a biologia, ou seja, o olhar, ao estudar os seres vivos, incorporasse, né, a concepção, né, da irreversibilidade do tempo. O tempo só tem uma direção. E isso, né, introduz ao que a gente chama de a historicidade das teorias da ciência da natureza. Né? E isso, é claro, traz uma concepção muito clara, né, do entender, desde os mecanismos básicos bioquímicos até os processos populacionais baseados no pensamento dialético. E por isso que o Prigogine vai pensar muito nesses processos, quanto o processo bioquímico, eles podem ser explicados, né, pelas dinâmicas não lineares, produzindo grandes mudanças. Né? Esses são livros dele, né? Entre o Tempo e a Eternidade, as leis do caos são bem biológicas. Esses outros dois, O Fim da Incerteza, Ciência, Razão e Paixão, são livros mais teóricos sobre filosofia da ciência. Eu sugiro muito a leitura dele. Um fenômeno biológico que eu gostaria de chamar a atenção é a ritmicidade biológica. Olha, o que é que nós temos aqui? Aqui eu tenho um gráfico que mostra, aqui no eixo X eu tenho a hora do dia, e aqui no eixo Y eu tenho a concentração do hormônio de crescimento. Então, este gráfico é um gráfico real de criança, em que a cada 20 minutos, né, eu pego e coleto uma pequena quantidade de sangue e doso o hormônio de crescimento a partir da técnica de radioimunização. Veja que a primeira medida deu 0, a segunda ela deu 1 nanograma. A terceira medida já deu lá 7, depois cai, ficou baixo, depois sobe, baixa, cai, sobe, e assim sucessivamente. O que é que eu vejo aqui? Primeiro, que a secreção não é constante. A secreção é pulsátil. A hipófise secreta o hormônio de crescimento e para de secretar. Secreta e para de secretar. E outra coisa é que durante o dia esses pulsos são de baixas amplitudes e à noite, enquanto a criança está dormindo, esses pulsos, a hipófise secreta muito hormônio de crescimento. Esses pulsos têm uma amplitude 10 vezes mais do que era anteriormente ao longo da fase de vigília. Ou seja, mostra que a fisiologia da hipófise para secretar o hormônio de crescimento, ela não é constante. E eu tenho fase que eu tenho baixa secreção, baixa secreção e alta secreção. Então, entender isso faz com que eu tenha que desenvolver mecanismos diferentes para fazer diagnóstico, para tratar, né, por exemplo, uma criança que tem déficit de hormônio de crescimento. A gente pode olhar isso também como a questão do ritmo de atividade e repouso. Isso aqui é um gráfico feito aqui por esse equipamento que a gente chama de actígrafo, né? Então, aqui eu tenho um dia, né? Então, aqui a fase escura, amarelo é o claro, isso aqui é um padrão para Natal, então a atividade começa logo no início da fase clara, que é de um ser humano, depois a atividade continua aqui nessa fase escura, que já é noite, aqui meia-noite, dormiu, ficou dormindo sem atividade, aqui no outro dia já continua a atividade, acorda de novo. E assim sucessivamente.
Então, eu tenho dois estados que são contraditórios. Um estado de vigília, em quem tem uma atividade, e um estado de sono, que eu tenho repouso. Eu tenho repouso do movimento, eu tenho diminuição do movimento. Atividade e repouso, atividade e repouso. Mas eu não posso ver esse repouso simplesmente como o repouso o sono é a negação da atividade. Mas no repouso não é a abolição da atividade. Porque a atividade cerebral aqui, durante o sono, ela é complexa, ocorrem vários fenômenos aí dentro. Inclusive, há uma relação de interdependência. Se eu olho, por exemplo, o tempo, a duração do sono em minutos, e o tempo anterior, na noite anterior, se eu faço isso aqui, né, se eu meço aqui o quanto tempo que ele fez aqui, é o tempo da noite seguinte, eu vejo claramente que eu tenho uma relação, não é uma relação linear, né, é uma relação exponencial, né, aqui entre a duração do sono, né, e o que vai ter de sono na noite seguinte. Ou seja, eu tenho uma interdependência entre o que ocorre no meu sono hoje, o que é que vai acontecer no dia seguinte, o que vai acontecer no dia seguinte, e assim sucessivamente. É um olhar de interdependência dos fenômenos. A outra questão é a diversidade. Né? Uma diversidade que eu quero chamar a atenção aqui, veja, isso aqui são dados, né, de primatas, atividades, né? Então aqui é escuro, claro, isso é feito em laboratório. Veja que esse animal, o pico da atividade dele é que está no final da fase clara, enquanto que esse animal, o pico da atividade está aqui na fase, né, no início da fase clara, que eu posso chamar que é um animal matutino, esse aqui, e esse aqui vespertino. Isso a gente vê nos seres humanos, né? Esse aqui é uma ideia, né, de distribuição dos cronotipos, a gente fala os vespertinos, os intermediários, desculpe, e os matutinos. Né? Uma das coisas que, inclusive, a gente propôs há alguns anos atrás, né, foi sugerir o seguinte, que quando a gente fala os matutinos, são as pessoas que gostam de acordar cedo, dormir cedo. E os matutinos são aquelas pessoas que gostam, né, de dormir tarde e acordar tarde. E o que a gente propôs foi, bem, essas duas coisas elas não são totalmente separadas. Eles são opostos, mas eu posso, inclusive, sugerir uma condição que foi o que nós chamamos de bimodais, que é uma condição que eu posso, às vezes, funcionar como matutino e, às vezes, funcionar como vespertino. Basicamente, né, a distribuição dos bimodais é isso aqui. Aqui eu tenho a distribuição aqui é mais vespertino, aqui mais matutino, e aqui são aqueles que têm maiores flexibilidade, que são os bimodais, né, que nós apresentamos, né? Então, eu teria aqui matutino, vespertino, mas eu tenho pessoas que podem oscilar de uma fase para o outro, né? Então, isso eu teria, né, diferentes padrões, né, e não um padrão único. A gente, inclusive, né, os colegas mostraram que esses indivíduos, né, aqui são os indivíduos matutinos, os indivíduos indiferentes e o indivíduo vespertino. Isso aqui, quando eu falo em qualidade do sono. E a gente viu que alguns bimodais têm piores qualidades do sono, tem a duração do sono diferenciado, né, aqui no final de semana, tem, por exemplo, qualidade de vida, score de qualidade de vida também, né, semelhante, né, aos vespertinos. Ou seja, quando você tem muita flexibilidade. Então, não é só olhar a rigidez do indivíduo ser só ou matutino ou vespertino. Alguns são flexíveis, né? Porque eu admito a contradição dentro. Outra questão, né, para a gente finalizar aqui, o materialismo dialético e a psicologia. E aí o que eu vou dar como exemplo é o aspecto, a etologia. A etologia, basicamente, né, foram postos, né, por esse pesquisador, Tinderberg, né, um grande, né, holandês. Ele vai falar da lei, né, ele vai falar das 4 leis fundamentais para entender qualquer comportamento, que é a lei, por exemplo, da causalidade imediata, né, a lei do desenvolvimento, a lei da função, ou seja, o valor da sobrevivência, ou a função adaptativa, e a lei da evolução, a filogenia. Ou seja, eu tenho que olhar um comportamento para entender um comportamento, eu tenho que olhar o que é que provoca esse comportamento agora, mas como é que esse comportamento ele se expressa ao longo do desenvolvimento do ser vivo, qual é o valor adaptativo desse comportamento e como é que esse comportamento ele se expressa entre os seres vivos ao longo do processo evolutivo.
desta forma, eu consigo entender melhor o comportamento. Não basta só eu olhar, né, o comportamento humano, é interessante eu olhar nos outros primatas, é interessante olhar o comportamento não só no adulto, mas na criança, no idoso, e assim sucessivamente, né? Então, eu vou entender o comportamento considerando que ele tem uma história. A história do próprio sujeito, a história da própria espécie, né? Ou seja, eu trago a história para o meu fenômeno, né, comportamental, que é isso que a, né, psicologia traz. Então, esses três, né, modelos que eu queria trazer de provocações para vocês, né, para a gente, né, abrir um debate, né, e como sugestão de leitura, tem este livro, né, A Dialética da Natureza, do Frederico Engels, que é do século, né, XIX, né, não é um livro tão atualizado, mas ele é bastante interessante, né, a concepção que ele faz, e queria deixar, né, a leitura, né, a sugestão de leitura desses três livros, esses dois livros, esse livro aqui, né, que é um livro baseado, né, que foi editado, né, pelo Stephen Rose, né, que é o inglês, que eles tinham, nos anos 90, um grupo que eles chamavam, né, a Dialectical and Biological Group, né, que eles discutiam muito o materialismo dialético no fenômeno biológico. Tem esse livro deles, né, que é do Richard Lynn e o Richard Leontin, né, que é o Dialectical Biologist, em que aqui ele discute, ele apresenta, porque o Richard Leontin, ele fez, durante os anos 90, os anos 80 e os anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, umas brincadeiras que foi fazer provocações a alguns biólogos populacionais, alguns biólogos geneticistas, né? Ele fez provocações na Nature, ele mandava, né, cartas para a Nature, ele mandava fazendo críticas a determinado artigo com um pseudônimo, e a Nature publicava, e era uma discussão bastante interessante. E muitas dessas discussões eles colocam aqui, inclusive, desde discussões sobre questões de estatística, etc. E, recentemente, né, ele publicou um livro, e nós traduzimos, né, para o português, que é esse livro, a Dialética da Biologia, né, que são dos dois, né, do Leontin e do Lewis, né, que são ensaios marxistas sobre ecologia, agricultura e saúde. Então, aqui não só discute os aspectos fisiológicos, que é a área que eu domino, mas também alguns aspectos na área de agricultura, né, e de ecologia, né? Então, este livro, a gente fez a tradução, na verdade, eu digo a gente, porque foi um grupo, né, foi um grupo coordenado pelo professor Luiz Mena Barreto e Nelson Marques, eles foram coordenadores da tradução, né, e eu participei, né, da tradução de uns capítulos desse livro. Esse livro também está em português, é da editora, né, popular, né, e ele não está disponível, né, PDF só para compra. Então, na verdade, o que quero deixar, qual é a lógica que você segue? Você pode seguir qualquer lógica conforme o seu interesse, ou conforme você queira, né, responder o seu problema específico, né? Ou você vai usar uma lógica formal, onde você vai enfatizar mais na consistência e ausência de contradições no seu fenômeno, pensar em regras fixas para garantir, né, conclusões claras. Então, eu digo, a lógica formal, ela nos traz conclusões simples e rápidas. Pode essas conclusões terem aplicações, tranquilamente. Ou você pode usar a lógica dialética. E aí você vai abraçar as contradições, e que essas contradições é que são fundamentais para o desenvolvimento, a mudança. Você vai enfatizar a dinâmica e a transformação contínua dos seus fenômenos. Isso, né, é uma outra forma de olhar o fenômeno, é uma outra forma, né, de você ver e de você construir o conhecimento. E, é claro, cada um de nós temos a liberdade de escolher, né, qual abordagem. Né? E, para o final, nós estamos em maio, e eu não poderia deixar de lembrar, né, o que aconteceu há um ano atrás, lá no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito, né, dessa frase, né? No começo de todo filme de desastre, tem cientista sendo ignorado. Não só por desastre, mas é porque a complexidade, parece que aquilo que nós fazemos quando a gente estuda a questão dinâmica,
que está acontecendo mudança, né? Alguns dizem que isso é exagero, né? Não, que as coisas são estáticas, tal, que não está mudando nada, né? E que eu queria chamar a atenção e deixar isso, né, para a gente refletir, né? Então, eu paro a minha apresentação, né, e fico, né, à disposição para a gente trocar algumas ideias, etc. Muito obrigada, professor, pela brilhante apresentação. Um tema complexo, mas o senhor trouxe vários pontos. Muito obrigada pela apresentação. Agora abrimos espaço para as perguntas. Quem deseja fazer alguma pergunta para o professor João, pode ficar à vontade. Professor, eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor. Gostaria de saber em que medida o materialismo dialético contribui para uma compreensão crítica da relação entre ciência, tecnologia e a sociedade. Ok. Essa é uma questão bastante interessante, né? Por quê? Primeiro, né, a ciência, né, a gente tem que entender que é a produção do conhecimento. Quando a gente fala de tecnologia, e aí eu vou dar um salto, eu vou considerar a tecnologia, né, como um subproduto da ciência, né, do qual eu vou ter um produto, né, eu vou estudar imunologia, eu vou estudar virologia. Isso tudo me gera, né, como a tecnologia me gera, né, uma vacina. A minha pesquisa em que eu fiz para desenvolver, entender qual é o processo de interação, eu posso olhar de duas formas, né? Veja que a imunologia clássica, qual era a visão dela? Uma visão que, por exemplo, preciso ter o externo para ter o contato com o endógeno e daí desenvolver, né, o anticorpo. Então, o anticorpo não existia, ele só vai existir depois. E aí, na hora que a gente vai estudar o fenômeno profundo, então, para fazer isso, o meu modelo de desenvolver vacina era sempre contaminando com o mesmo. Eu precisava do externo. E daí, hoje, a gente vê que o processo não é bem assim. Na verdade, eu tenho uma rede gigantesca de capacidade de produzir anticorpos. Então, na verdade, eu já tenho uma capacidade de produzir aquela imunoglobulina que vai agir como anticorpo, né, contra determinado tipo de vírus. Eu tenho uma similaridade. Então, se eu não souber disso, eu fico restrito. E aí, o desenvolvimento tecnológico ele fica limitado. E aí, ao ficar limitado, né, qual é a contribuição dele para a sociedade? Hoje nós já temos produtos de vacinas totalmente diferentes dos modelos iniciais propostos, né, por Pasteur. A outra coisa, quando eu olho, por exemplo, né, no aspecto, né, de medidas. Hoje nós temos, né, eu vou dar um exemplo claro da minha área, né, falando muito da área de saúde, né, quando eu fiz faculdade, o que era que os livros de medicina falavam sobre sono? Nada. Não tinha capítulo sobre sono. Raramente tinha alguma coisa. Aí, certo um dia, o pessoal começou a olhar que as perturbações de hipertensão diurna que não respondiam por antihipertensivo eram decorrentes da apneia do sono, ou seja, das paradas respiratórias que o paciente tinha à noite. E como tinha como consequência, porque tudo está interconectado, né, durante o dia. O que é que tem a ver dar uma apneia noturna gerar hipertensão durante o dia? Parece ilógico, na lógica formal não tem, mas você olha, mas se as coisas estão interconectadas, isso tem. E daí hoje eu faço polissonografia, de diversas formas para entender e eu poder resolver e tratar esses pacientes. Hoje eu trato a apneia, hoje eu desenvolvi CPAP, todo o desenvolvimento tecnológico para isso. Então, isso é importante nesse aspecto. Eu estou dando exemplos mais próximos da minha área para ficar, né, de uma forma mais facilitada. Hoje eu faço um Holter para ver a arritmia ao longo de 24 horas, ou para a pressão arterial 24 horas.
Porque não faz mais sentido eu entender de medir exclusivamente um único momento. Então, eu tenho que entender a dinâmica. É a dinâmica, né, da minha pressão ao longo das 24 horas, é a dinâmica do meu processo, porque eu vou olhar, inclusive, as próprias contradições. Hoje, né, tem um conceito que eu gosto muito, né, que é o conceito da variabilidade da frequência cardíaca. Em vez de eu pensar só na frequência, a medida da frequência me diz, a medida da frequência me diz pontual, mas a medida da variabilidade da frequência cardíaca, ela me mostra a dinâmica do como o sistema simpático, parasimpático, que são contraditórios, um oposto do outro no coração, estão funcionando. E é isso que importa. E é isso que me dá, por exemplo, um olhar sobre o aspecto funcional, né? Então, eu vou desenvolvendo tecnologia para isso. Então, estou dando os exemplos da área de saúde, mas se eu pensar nos exemplos em termos de populacionais, de organizações sociais, tal, então isso a gente já consegue se expandir mais ainda, né, e etc. Que interessante, professor. Muito obrigada. Também concordo com o senhor quando falou da individualidade. Eu sou nutricionista e vemos isso, por exemplo, nas curvas, quando fazemos a avaliação do estado nutricional, que temos que encaixar o paciente num padrão, se ele está eutrófico, está desnutrido, está com sobrepeso, obesidade, assim como o senhor deu exemplo com a pressão arterial. Então, que importante que haya esse pensamento formal, que seria algo engessado, e a dialética, que seria que o senhor traz, esse pensamento mais amplo dessas contradições, e que o indivíduo pode ter essa flutuação, que não necessariamente se vai encaixar naquela média, e que não necessariamente, se está mais alto, está errado, porque a individualidade daquele indivíduo. Muito interessante, professor. Joaci? Assim, podem fazer sua pergunta, assim. Uhum. Isso mesmo, Joaci. Eu acho que essa é uma questão importante e eu acho que a gente deveria ter uma formação dentro da universidade, principalmente na pós-graduação, que é o momento de formar, né, os pesquisadores, os cientistas, né, os professores universitários, né, que a gente tivesse, né, um olhar muito mais, né, multi e interdisciplinar. Eu gosto de dizer para os meus alunos de pós-graduação, dizer assim, olha, aproveitem muito a UFRN, ela vai ter muita coisa interessante.
e não só fique presos dentro do laboratório, mas vão assistir a aula magna do economista que vem aqui, vão assistir a aula magna do meteorologista que vem aqui, vão assistir a aula magna do sociólogo que vem aqui. Não se restringir a isso. Por quê? Porque, na verdade, isso é necessário. Muitas vezes, você disse um exemplo da utilização de um modelo de um fungo para desenvolver, por exemplo, um modelo de vias de tráfego de trem. Às vezes eu estou assistindo um modelo, né, de um meteorologista que ele vai explicar como é que é as correntes marítimas do oceano com o aquecimento, né, da atmosfera ao longo do ano aqui na região norte. E isso pode, por exemplo, me dar uma ideia e falar, será se isso tem alguma coisa para explicar, por exemplo, os processos de nascimento ao longo do ano, que tem diferença? Será se é isso? Olha que esse modelo é igual, será se isso? O que é que está por trás? Então, a meteorologia talvez já tenha, né, um modelo dinâmico para explicar aquele fenômeno, e eu posso incorporar aquele modelo, né, para explicar o meu fenômeno biológico, por exemplo. Ou, às vezes, o meu modelo, né, social, o meu modelo computacional. Eu brinco muito, que eu digo assim, olha, uma das coisas mais interessantes que eu vi de revolução, né, de apropriação de áreas de uma para outra, né, e inclusive diferente, né, foi o desenvolvimento da inteligência artificial, da interpretação de voz. Hoje a gente tem, né, um sistema altamente qualificado que interpreta a voz e escreve um texto. Aqui mesmo nós estamos usando isso, eu estou falando, o meu computador está pegando a minha voz, transformando isso em números binários e passando para cada um de vocês. Eu posso ter isso gravado e depois transformar isso num texto, né? Isso porque, quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, final dos anos 80, né, a ideia do pessoal da área de computação era assim: primeiro nós vamos ter que fazer o seguinte, né, entender como é que o ser humano gera a linguagem, entende a linguagem, para a gente passar isso, transformar isso para o computador. Então, muita gente da área, né, de neurobiologia da linguagem estudou muito, mas a gente não entende ainda como é que nós produzimos linguagem. Mas, né, a gente já consegue conversar direto com a máquina. Por quê? Porque, na verdade, né, o pessoal da computação criou outros modelos, que são modelos, inclusive, probabilísticos, tal, esse modelo de linguagem generativa, que são espetaculares. Não são iguais à nossa linguagem. O nosso parece que é diferente neurobiologicamente, mas alguns aspectos estão bem estabelecidos. Inclusive, incorpora a concepção do Chomsky, né, da linguagem, né, gerativa que ele propôs, que é a linguagem universal, que nós nascemos já com ela, né, e que, basicamente, né, o que é que nós vamos aprender? Vamos aprender a lógica, né, da colocação. Primeiro é o sujeito, depois o verbo, né, ou seja, a ação, e depois a qualificação disso, que é o predicado. Mas eu tenho línguas que é diferente. Eu tenho línguas que eu preciso conjugar o sujeito, né? Se eu mudo o sujeito, eu tenho que mudar, inclusive em relação a gênero, eu mudo também, né, o verbo, eu mudo também o meu adjetivo. Ficam mais outros são mais simples, mas tudo é linguagem. Tudo se entende, tudo é linguagem. E o sistema generativo, né, trabalha com essa possibilidade. Olha, não, isso aí não é tão importante. É probabilidade, consegue nos dar hoje uma ferramenta fundamental, né, de aplicação social hoje que nós temos, que são os processos de inteligências artificiais. Que entende que eu mando a Alexa acender e apagar a luz, eu mando a Alexa tocar a música A ou música B, eu mando a Alexa, né, fazer, né, determinada compra na Amazon, né, ela faz, e é isso, né? Ou seja, eu já interajo com a máquina a partir, né, do desenvolvimento de, por exemplo, um conjunto de algoritmos colocado ali dentro, né, que foi a junção neurobiologia, computação, matemática altamente avançada, né, e nós temos o próprio desenvolvimento. E isso tem uma contribuição social.
É claro que a gente tem todo que pensar, né, os aspectos outros que estão além da ciência, né, que nós temos que pensar, que são as questões morais, tais, que aí a ciência dá palpite, mas não é a ciência a fundamental para definir os limites morais de cada coisa. Aí tem as coisas, né, espirituais, né, as questões culturais, que são fundamentais também, né, para ter essas definições, porque a sociedade ela não é regida pela ciência. A sociedade ela tem a ciência como um instrumento fundamental, né, para manter as técnicas, tais, isso ninguém pode negar, mas a sociedade também tem outras questões, que são as questões culturais, são as questões espirituais, etc., que leva para a questão, inclusive, individual, de grupo, etc. Obrigada, Jaci, pela pergunta. Alguém mais tem uma pergunta para o professor? Professor, tem outra pergunta. Como o materialismo dialético interpreta o desenvolvimento da ciência ao longo da história humana? E nessa pergunta também faço pergunta para o senhor: qual o senhor acha que seria a maior descoberta da ciência em relação ao materialismo dialético? Deixe eu dizer, né, olhando a história, né, eu poderia dizer o seguinte, né, Thomas Kuhn, a estrutura da revolução científica, em parte, é puramente materialismo dialético. Eu poderia chegar e dizer assim, olha, esquece Thomas Kuhn, esquece revoluções científicas e usar os termos materialismo dialético. O que é que o Thomas Kuhn, basicamente, ele estabelece? A ciência tem contradição. Ciência normal, depois eu tenho as anomalias. Que as anomalias são as contradições, está na dialética. E aí é ao entender as anomalias e que aí eu vou, então, dar um salto de qualidade. E aí eu faço o processo revolucionário na ciência. Então, o desenvolvimento científico baseado na concepção de Thomas Kuhn é puramente o desenvolvimento dialético da ciência. Então, eu vou dar um exemplo não de uma, mas de algumas, né, que o Thomas Kuhn gosta de comentar. O primeiro dele, né, é a grande revolução, né, feita por Copérnico. Eu vou utilizar Copérnico, mas tem mais pessoas envolvidas, que foi, né, um olhar para o movimento dos corpos celestes e tirar, né, a Terra do centro do universo. Então, quando eu saio, eu tiro o modelo geocêntrico e passo para o modelo heliocêntrico, que aí eu vou botar o Sol no primeiro momento, porque aí eu não tenho uma ideia de universo, eu tenho uma ideia só no sistema solar. Né? Nós estamos falando isso lá na época de Copérnico. Então, isso foi fundamental para criar, por exemplo, o Renascimento. Esse foi um trabalho esplêndido, porque disse, olha, não somos nós, é a natureza. Isso permitiu a gente tirar a ideia de que assim, ó, não é nós, seres humanos, que somos o centro. Não basta eu pensar, eu tenho que perguntar à natureza como é que ela funciona. E aí, é claro, Copérnico, vem Galileu, com o método científico, né? E cria-se toda a parte da experimentação. Então, esta, para mim, foi uma das coisas brilhantes e fundamentais para o crescimento da sociedade como nós conhecemos hoje. E aí eu vou botar um parênteses, a sociedade ocidental. Eu conheço a sociedade ocidental, eu não domino a história, né, do Oriente, né? Então, minha leitura é sempre a leitura da sociedade ocidental e, queiramos nós ou não, é quem manda hoje no mundo e quem estabelece as normas, né, sociais, né, morais e tecnológicas no mundo hoje, econômica, né, é esse padrão ocidental. A outra grande mudança, né, que aconteceu, e aí eu volto para a física, né, é a questão do desenvolvimento da teoria quântica. A teoria quântica, juntamente com a relatividade, deram um salto gigantesco. Hoje, tudo que a gente faz, né, é esse bichinho aqui, que todo mundo tem um hoje, né, chamado celular. Isso aqui é pura relatividade e teoria quântica. Ou seja, o GPS desse sistema aqui ele é altamente preciso, porque eu uso teoria da relatividade. Se eu usar a física clássica, o erro
de cálculo dele vai ser gigantesco. Eu vou estar lá quase que um erro de 1 quilômetro. Usando relatividade, né, vai ser de metros. Então, é algo de precisão. E, é claro, os transistores, tudo isso aqui está funcionando porque eu tenho, né, baseado, né, em física quântica. Então, isso na física. Né? Na biologia, o fundamental, né, na biologia, eu digo que é, seleção natural. Aí, novamente, a gente põe o ser humano, a gente tira o ser humano do pedestal e põe o ser humano na natureza. Porque o fundamento da teoria de seleção natural é dizer assim, olha, nós fazemos parte da natureza. Qual é a consequência disso? A consequência disso é eu poder entender que eu tenho que respeitar o meio ambiente. Tudo que nós estamos falando hoje de crise climática, de ecologia e tal, isso tudo só pode existir se eu entender a evolução, se eu aceitar a evolução. E que eu faço parte da natureza, não sou eu e a natureza, não, nós. A teoria da evolução, seleção natural do Charles Darwin, ela traz isso. Então, isso foi fundamental, né? No aspecto, né, de entender o processo. Veja, aí eu tenho uma outra coisa, né, que foi importante, né, que é a questão da genética. Então, desde as teorias dos modelos funcionais de Mendel, até a descoberta do DNA, até todas as tecnologias, as técnicas de PCR e tal. E isso mudou. Então, veja, olha, antigamente, em medicina, eu faço sempre consenso. Então, olha, mais ou menos eu trato assim. Mas hoje, além de pensar desse jeito, eu tenho que imaginar que considero a medicina moderna do século XXI, é a medicina de precisão. Porque o meu genoma é diferente do seu, que é diferente do Joaci e de outras pessoas daqui. Não, claro que eu tenho coisas que são gerais, mas eu tenho coisas que eu tenho que olhar para o sujeito. Eu já fiz o meu genoma, eu esperei até baixar o preço suficiente que eu tivesse ele, fiz. Hoje eu sei que, por exemplo, eu tenho alguns problemas, alguns determinados medicamentos eu não posso tomar, né? Ou eu devo evitar, né? Então, isso é importante. Então, se eu sei isso de antemão, né, olha a contribuição para a sociedade. Infelizmente, né, a gente não tem um sistema possível para todos, mas é o que isso que a gente precisa conquistar. E, é claro, isso a gente precisa ter um regramento para não fazer ao contrário, usar, por exemplo, estas informações, por exemplo, do genoma, para preconceito, né, para dizer, olha, você pode ou não pode trabalhar nisso ou naquilo, ou não lhe dá um emprego, ou não lhe dá uma oportunidade. E aí criar novas minorias. Não, o que a gente precisa é, né, dar oportunidade a todos e que, ao conhecer, eu posso ser tratado conforme não só a minha doença, a minha história, no meu desenvolvimento, mas também a minha história passada, que está no meu genoma. Então, isso é importante. Eu considero que fazer isso, essas questões foram fundamentais no desenvolvimento científico, né, no movimento da sociedade, né, grandes descobertas, né, que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade. Tem várias outras, mas essas que seriam mais que eu admiro, né, e gosto muito. Muito interessante, professor, muita ciência por detrás. Temos aqui, professor, uma pergunta de Issacar. Ele pergunta como as leis do materialismo dialético podem auxiliar na compreensão dos processos contraditórios presentes nos fenômenos psicológicos. Exato. Essa é uma questão, né, interessante, né? Primeiro, eu preciso entender os fenômenos, o quanto que ele é contraditório. E aí, né, a partir do momento que eu entendo que são fenômenos que internamente, então, se eu imaginar, eu vou trabalhar agora o seguinte, olha, eu tenho uma seguinte concepção, eu tenho atenção e desatenção. São duas coisas contraditórias, né? E o meu cérebro tem que trabalhar dessa forma. Eu tenho que ter atenção em alguns momentos e em outros momentos, não. Se eu tiver uma hiperatenção, o que é que vai acontecer, né?
eu não vou ser perturbado por os estímulos externos. Eu vou ficar numa condição, pensando na natureza, eu vou ser facilmente predado. Porque eu tenho que ter atenção, mas eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo ao meu redor. Essa contradição, ela faz parte. Então, quando a gente está olhando hoje, está fazendo tanto diagnóstico, e às vezes, eu acho que em algumas condições complexas, e às vezes podendo prejudicar, inclusive, as crianças, né? Nesse sentido, é hiperativo, não tem atenção. Ele vai ter um diagnóstico, por quê? Porque a condição dele na escola, ele não tem um bom desenvolvimento de aprendizagem na escola, porque a justificativa é ele não tem atenção. E uma das coisas que ele vai dizer, olha, o professor começa a falar ali, eu começo a pensar em outras coisas. Eu começo a ler uma coisa, eu começo a pensar em outras coisas. Ao entender que o nosso organismo trabalha com esses processos contraditórios, né, e aí o que eu posso ter, assim, olha, às vezes um mais, um outro. E o quanto que isso está indeterminado. O quanto que o nosso modelo escolar é que está fazendo hoje, no caminho do século XXI, um século cheio de informação, cheio de facilidades tecnológicas de acessar a informação, eu quero que uma criança fique parado dentro de uma carteira numa sala de aula. Né? Então, a gente precisa, se a gente não levar isso em conta, eu vou fazer diagnóstico, né, de hiperatividade, né, falta de atenção em todo mundo. Porque é contraditório isso, dentro desse processo. A mesma coisa quando eu tenho que olhar, né, os processos, né, no sentido de que, olha, em algum momento os fenômenos ocorrem contraditoriamente. A concepção de realidade, né, no sentido de eu julgar que aquilo que está acontecendo é real ou não. Né? Ou seja, eu estar, por exemplo, num surto psicótico ou ter mania de perseguição. Isso depende, se eu entender o processo, né, contraditório, né, em algumas condições, eu preciso resolver, né, esse problema de realidade, em outros momentos, não. Eu gosto de dizer o seguinte, olha, um adulto que tem mania de perseguição, né, ele está sempre olhando e buscando o que ocorre, que alguma coisa está vigiando ele e tal, e aí ele começa a criar uma realidade, e a realidade começa a atrapalhar a sua vida. Provavelmente é um esquizofrênico, e ele precisa ser tratado. Mas todos adolescentes criam mania de perseguição. Qual a diferença? É que não interfere na vida dele. Faz parte daquele momento de bombardeamento hormonal que a gente tem no nosso cérebro. A mesma coisa é os nossos processos alucinatórios. Eu, durante o dia, se eu ficar aqui, eu posso pensar e criar algumas imagens na minha cabeça, sonhar que vou ganhar na loteria, mas como um estudioso da matemática, eu não jogo, porque eu sei que a probabilidade de eu ganhar é 0. Né? Então, eu não jogo. Né? Mas eu posso sonhar com isso acordado. Né? Agora, se eu sonhar que está acontecendo alguma coisa, se eu criar uma alucinação, é um problema durante o dia, se eu não conseguir entender que isso é apenas um desvaneio. Mas durante o sono não tem problema. Veja que são os mesmos fenômenos, mas por ter momentos diferentes, eles são contraditórios, mas não tem problema durante o sono dele acontecer. Então, eu tenho que deixar, né, as minhas alucinações ocorrer, as minhas alucinações oníricas acontecer sem problema. Eu tenho um controle, né, motor, eu estou dormindo, não posso fazer meus treinamentos fantasiosos que eu quiser, entre aspas, né, como se eu estivesse offline, né, sem correr o risco. Agora, né, criar esses modelos dentro da psicologia, eles não são tão fáceis, porque aí tem uma complexidade da gente entender esses fenômenos. Né, e por isso, né, eu não tenho um domínio, né, para chegar assim, olha, bem, isso, aquilo. Mas a gente precisa sempre olhar. O que ajuda, o que eu poderia dizer claramente, é que na hora que eu passo para o sujeito, né, ou para o meu paciente, né, os aspectos de que eu tenho os limites, inclusive os limites de contradição. Quando eu dou aula de memória dos meus alunos,
primeira pergunta que eu faço para eles, eu digo assim, quem aqui quer ter uma supermemória? Aí, metade da sala, todo mundo levanta a mão. Eu digo, perfeito. Agora eu vou mostrar 2 livros para vocês. O primeiro livro, a primeira capa, eu mostro a capa, é do Furnes, o Memorioso, né, do escritor argentino, né, e depois, né, o Jorge Luiz Borges, né, e o outro, né, é o livro, né, do Memorioso, né, O Homem Memorioso, do Luria, né, enquanto que um é ficção, uma construção, né, ficcional, né, do Jorge Luiz Borges sobre uma pessoa que tinha uma supermemória, teve um acidente, caiu do cavalo e a partir daí teve uma supermemória, e o Luria, né, é a descrição de um caso real de um paciente russo, né, que tem, né, uma lesão também, um jornalista, e passa a ter uma supermemória. E aí essa supermemória gera uma angústia gigantesca. Por quê? Porque não esquece. Não esquece os detalhes que não fazem sentido. O paciente do Lúria, né, reclama porque eu fui fazer, né, uma reportagem, né, sobre um movimento que estava acontecendo na Praça Vermelha. Quando eu volto para escrever, eu lembro de detalhes do tijolinho que estava mudado de posição lá, e aí vai, chama, e o fundamento, que era o movimento que estava acontecendo, ele não consegue escrever, né, porque ele não tem mais controle. Então, a memória, né, é algo, né, que você quer ter, mas você precisa ter o esquecimento. Então, olha, na hora que você olha a contradição, aí você vê. Aí você começa a entender. Então eu posso ter doenças que eu não esqueço. Exatamente. Que é, por exemplo, o estresse pós-traumático, que é uma doença de não esquecer. Eu não esqueço. Ou seja, aquele evento que eu estava lá participando, lá numa guerra que explodiu uma bomba e todos os meus colegas morreram, ele fica reverberando constantemente, tanto nos meus sonhos como durante a vigília. E isso me afeta, né? Minhas tomadas de decisões, tudo. Né? Para quem tem um estresse pós-traumático, é uma situação gravíssima. Muitos se suicidam por causa, não consegue, né, eliminar a imagem, né, ou seja, aquela memória. É a contradição. Né? Então, para a gente entender, né, até imaginar que quando os primeiros casos de estresse pós-traumático, o que está acontecendo? Foi preciso de entender que a memória é isso. Eu gravo informação e esqueço outras. E, às vezes, o meu sistema ele fica falho. Quando eu tenho uma hiperemoção, né, um hiperestresse, eu tenho um problema no esquecimento. E aí eu tenho só a evocação daquele evento. E se é um evento desagradável, porque geralmente ocorre isso, porque inclusive foi estressante, né? Como eu não consegui bloquear aquilo, eu fico evocando, e aí eu chego num caso, né, que me dá disfunção social. Né? Então, eu tenho várias. Então, na psicologia, a gente tem algumas coisas, não são tão simples, porque às vezes a gente não consegue perceber, né, essas contradições. Né? Mas isso é importante a gente ver. E principalmente, na psicologia, é importante a gente olhar, e eu acho que eu tenho discutido isso muito com meus colegas psicólogos, é olhar o desenvolvimento. Olha, eu tenho visto gente, alguns colegas da neuropsicologia, comentando processos de intervenção em criança, como se essas crianças fossem adultos, como se essas crianças tivessem, né, uma estrutura mental de um adulto, e não tem. E está em processo de construção, esse processo, né, mental dele. Então, não dá para fazer as mesmas intervenções. Né? Isso é importante. Acho que o Carlos Alberto. Carlos Alberto, pode fazer essa pergunta. Professor, boa tarde, né? Agradeço a sua palestra, né, sobre o assunto, a riqueza, né, do seu conhecimento. Eu acho que eu esqueci, eu botei umas duas, eu ia escrever 2 perguntas, né? Eu acho que eu esqueci a segunda, mas a primeira é a seguinte. Quando o senhor fala de materialismo dialético,
eu penso muito em transdisciplinaridade, de a gente lidar com conhecimentos que às vezes fogem, né, da nossa área. Aí eu queria saber se realmente tem essa relação. E outra questão também, eu percebo que na área de humanas, às vezes há uma aversão com relação à ciência, né? Às vezes se produz filosofia, em algumas áreas assim, psicanálise, e assim, parece que há um pavor assim com relação ao corpo. Eu falo isso porque, por exemplo, às vezes eu estou pagando a disciplina de fenomenologia, e fenomenologia trabalha muito sobre a experiência. E tem tudo a ver com a neurociência, né? Com o corpo da gente, como é que o corpo sente, sendo que é uma vertente de estudo que não fala sobre o sistema nervoso, né? Então, a gente estava conversando com uma professora, por exemplo, que a professora ela trabalha sobre psicanálise, e assim, ela tem uma aversão enorme assim à ciência, né? Parece que tanto que eu não sei se tanto que um dos argumentos dela é que nem todos os fenômenos psíquicos têm relação com o corpo, né? É uma questão de defesa dela. Mas só para demonstrar assim que é um desafio, por exemplo, relacionar filosofia, especificamente fenomenologia, né? Que é uma das áreas que eu estudo, e neurociência, são dois conhecimentos que parece que eles partiram da mesma. Claro, quando a neurociência estuda o comportamento, a experiência, né? Partiram do mesmo pergunta e seguem por caminhos diferentes. Então, a primeira pergunta, né, só recapitulando, é essa relação do materialismo dialético, né, e transdisciplinaridade. Como é que você vê isso? E como é que a gente consegue também pensar a área de humanas, né, junto com as ciências da natureza, as ciências da saúde, como é possível um diálogo? Não sei se eu teria uma resposta, algum exemplo sobre isso. É, é isso. Obrigado. Carlos, excelente, né, questionamento nessa questão da busca do diálogo, né, entre as diversas áreas. E aí eu digo para você o seguinte: existe as ciências da natureza, existe as ciências humanas, né? Agora existem setores da áreas de humanidade que dizem que não são ciência. Eu conheci vários professores na USP de psicanálise, não, o que eu faço não é ciência. Eu estou fazendo uma prática, né? Não faço ciência, então, se vocês quiserem dizer alguma coisa, vocês digam, eu vou dizer do meu jeito. Primeira, né, questão. Eu não acredito em nenhum evento humano sem corpo. E, muitas vezes, os nossos eventos humanos querem negar o nosso corpo, faz parte, né? Então, não dá para falar que o meu comportamento não faz parte de mim. Claro que faz parte de mim. Eu sou um agente, esse agente é meu corpo. Eu posso simplesmente ser metafísico e chegar e dizer assim, não, o que está acontecendo é o meu corpo e por acaso está aqui. Mas tudo que eu faço algo que está determinado previamente, né, por algo superior ou qualquer coisa, né, alguém pode chamar de espírito, de alma, de Deus, ou o que seja, né, que está fazendo aquilo. E dizer que não existe corpo. Ou dizer que a minha vontade é base do meu corpo. Não, base do meu corpo, mas não só dele, né? Da história dele, porque esse meu corpo tem história.
eu não posso reduzir o meu comportamento ao meu corpo hoje. O meu comportamento, ele é do meu corpo, que tem uma história da minha vida e filogenética. A forma como eu sou, né, ela vem lá de milhares de anos, antes, inclusive, dos seres humanos, do processo do planeta Terra. Eu podia estar, por exemplo, em outro planeta, e em vez do carbono, ser silício, sei lá. Né? Eu posso ter outras formas de vida, inclusive. Né? Agora, esse diálogo existe muito pouco, mas ele existe. Né? Então, o pessoal que gosta muito de estudar ciências complexas buscam por esse diálogo. Né? Alguns autores trabalham e chamam a atenção desse diálogo, das relações. Eu fui chamado algumas vezes para falar, né, nos centros de ciências humanas daqui, no departamento de filosofia, no departamento de linguagem, né? E eu descobri algumas coisas interessantes. Primeiro, né, que eu acho que nós que fazemos a área de ciências, embora eu seja naturalmente vinculado às ciências humanas, porque eu estou dentro da área da psicologia, né, a minha pós-graduação, mas eu me considero um cientista da natureza. Né? E aí, assim, uma das coisas que eu acho que o cientista da natureza precisa ter, assim, primeiro, simplicidade, não ter arrogância. Uma das vezes, logo no século passado, eu fui chamado para ir dar uma aula sobre sono, que é a minha área de pesquisa, num grupo, né, de ciências humanas que trabalha com tema de complexidade. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, debaixo do meu braço, eu tinha uma caixa, uma pasta cheia de diapositivos, slides bonitos, né, de neurônios, tá, um monte de coisas bem bonitas que eu queria mostrar, e faltou luz. Não foi o que eu fiz, simplesmente. Faltou luz, a professora disse, vamos esperar. Não, podemos começar, não tem problema. E eu falei 1 hora lá, sem precisar projetar nenhum slide. E eles ficaram encantados, assim, poxa vida, como se você conversou com a gente, né? Claro, porque não tem problema eu conversar sem precisar. Às vezes, a imagem ajuda. A imagem pode valer mais que meu... Mas não é isso, não é a minha imagem, não é eu chegar num lugar na área das humanidades e querer impor, né, a minha verdade puramente porque eu mostro aquelas determinadas imagens. Tem um neurocientista italiano que ele fez um trabalho brilhante. Ele fez uma pesquisa assim, o que ele fazia? Ele pegava um texto, escrevendo um fenômeno comportamental, né? E aí, num texto, o texto era correto, era o artigo bonitinho, e o outro, o texto, tinha vários erros grosseiros que qualquer aluno de psicologia iria entender que aquilo estava errado. Né? Inclusive com frases falsas. E aí, o que tinha? Tinha uma imagem, né, que era, né, assim, nos dois, uma imagem era uma imagem de um gráfico, e no outro tinha uma imagem de ressonância, que não tinha nada a ver com o texto, mas só tinha aquela imagem de ressonância magnética, colorida, bonitinha. E aí, o que o pensador fazia era perguntar para o aluno ler e dar uma nota do quanto ele confiava no texto. E aí ele dava melhor nota no texto que tinha uma imagem de ressonância. Porque é um pouco isso, né, que nos dificulta, né, a transdisciplinaridade, a nossa arrogância. Aí é isso que eu quero dizer. Uma coisa é essa. Por outro lado, tem um outro extremo, né, também pessoas da área de humanidade, né, também às vezes têm a sua arrogância, como chegar e dizer assim, ó, não acredito no corpo. E não pode ser desse jeito. Claro que eu tenho comportamentos que são diferentes. E eu acho que o diálogo ele é necessário. Né? E é por isso que eu gosto tanto da dialética. E aí eu vou dar um exemplo de como, quando eu era jovem, né, eu gosto de dizer assim, as ciências exatas, a ciência da natureza, né, inclusive me ensinou política. Quando eu era jovem, né, eu ganhei um pequeno telescópio, e mais ou menos similar ao telescópio, talvez a potência que o Galileu usou lá, né, na época da Renascença.
E aí, a primeira vez que eu olhei, na época, eu morava em Teresina, no Piauí, mais ou menos muito próximo do Equador. Primeira vez que eu olhei para Saturno. E aí eu vi que não achava que era Saturno. Porque, na verdade, o que é que eu via? Eu tive dificuldade inicialmente. Fiz os desenhos, e depois é que eu vi. Depois que eu raciocinei, né, fisicamente, o que é que eu estava vendo? Porque todos nós somos acostumados a ver Saturno, uma bola, e os anéis na horizontais. Mas, para nós, aqui em Natal, um pouco em Recife, a gente não vê os anéis horizontais. A gente vê os anéis na verticais, com pequena inclinação. Por quê? Porque nós estamos no plano da elíptica do sistema solar. Porém, as fotografias clássicas dos anéis de Saturno são feitas em observatórios em altas latitudes no hemisfério norte. Então, de lá, na hora que você está em altas latitudes, você vê, né, os anéis na horizontal. E a gente aprende no livro das escolares, no ensino fundamental, ensino médio, e nas revistas, sempre que a gente vê uma imagem de Saturno, os anéis horizontais. E aí é que eu vi, olha, tá vendo? A gente é induzido a ficar dependente do raciocínio do hemisfério norte de altas latitudes. Então, a astrofísica, a astronomia, me ensinando política, que é da área das ciências humanas, que é da área de humanas. Essas questões, embora pareçam ser simples, mas é que são fundamentais da gente entender. Né? Então, o processo dialético, né, eu digo para os meus colegas, né, digo, olha, não dá para você dizer que você é um materialista dialético, né, e não querer transdisciplinaridade. E transdisciplinaridade significa você respeitar o outro. Eu posso, né, até discordar da muitas coisas da psicanálise, né, ou de algumas pessoas que fazem psicanálise, mas outras coisas são interessantíssimas. Né? E eu gosto de dizer assim, olha, poxa, por incrível que pareça, o pai da psicanálise foi um reducionista, ou Freud, que era um médico, né, que estudava neurônio, e daí virou. Aí agora vem um psicanalista dizer que não acredita que para todos os fenômenos, para ver o comportamento, eu não preciso entender o cérebro. Para esses colegas, eu sempre digo, então você precisa ler um grande amigo meu, que é o Siddhartha Ribeiro. Né? O Siddhartha, né, que é um neurocientista reducionista clássico, né? Mas, por outro lado, né, ele tenta trazer essas discussões, né, tenta trazer algumas concepções, assim, bem, será o quanto que isso eu consigo ver? Não, eu não sei, a gente precisa estudar. Eu não posso fechar a porta, não dá para a gente discutir. Então, o diálogo é fundamental. E a gente precisa urgentemente abrir mais as nossas portas para esses diálogos. Na universidade é fundamental. Por isso que eu gosto dessa provocação que o Raul faz para essa disciplina, porque são diálogos que a gente está fazendo. Né? Cada semana vocês têm contato com pessoas de áreas diferentes, com visões diferentes, mas esses diálogos que são necessários. Né? Para a gente, inclusive, construir, né, o nosso conhecimento. Né? Tirando as nossas amarras, colocando as nossas ideias, né? Como eu disse lá do início, o mais importante é debater. Soluções sem debates não faz sentido. Então, a gente primeiro precisa criar o diálogo, o debate. E isso é que cria, né, e nos dá as soluções. Muito obrigado, professor. Foi excelente a resposta. Né? Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua pergunta. Muito obrigada, professor João. Muita experiência, muita ciência por detrás. Muito obrigada, muito interessante, professor. Alguém mais deseja fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida que deseja fazer algum comentário antes de encerrar? Em nome do professor Raul, aqui tem. O Aldo tinha levantado a mão? Aldo? Não era nada específico, não. Foi sem querer, na verdade, mas queria parabenizar pela aula, assim. Eu acho que
essas provocações são muito importantes da transdisciplinaridade, né, da gente estar conseguindo juntar aí nossas áreas de saber, é uma experiência bem rica. Obrigado, Aldo. Obrigada. Bom, professor, quero agradecer em nome do professor Raul e também em meu nome, muito obrigada pelo seu tempo, pela paciência, pela disposição e por todo o conhecimento, professor. Com certeza os alunos, quando novamente assistam à aula que vai ficar gravada, vão conseguir fazer esse resumo com muitas ideias, muitos conhecimentos. O senhor trouxe de várias áreas, não apenas a área da saúde, que é do senhor, mas o senhor trouxe várias áreas que são importantes, que às vezes nem pensamos, nem consideramos, e que realmente tem relação. Muito obrigada, professor, por compartilhar seu conhecimento. Ok, e aproveito para parabenizar todos os estudantes e estudantes daqui do programa que estão na disciplina, né, e torcer, né, porque vocês são o nosso futuro, certo? Vocês aqui vão garantir que a gente tenha um excelente sistema de ciência e tecnologia nesse país. São vocês que vão fazer isso aí, certo? A gente depende, a sociedade brasileira depende de vocês, certo? Uma abração a todos, né, e até a próxima. Quem quiser tem meu contato, Raul, Érica, tal, pode entrar em contato à vontade. Tá? Um abração em todos. Abraço, professor. Obrigada e boa tarde para todos. Obrigado, professor.